Mato Grosso do Sul, na região de Corumbá, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão numa operação de combate aos crimes de incêndio, desmatamento e exploração ilegal de terras da União no Pantanal. Os investigados são suspeitos de atear fogo em área da União para a criação de gado e causar dano de mais de 220 milhões de reais. Em discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que seu governo não terceiriza a responsabilidade pelas queimadas que atingem o país. Ele citou ainda que o mundo todo enfrenta uma série de desastres causados pelas mudanças climáticas e que os países estão fartos de acordos climáticos que não são cumpridos. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Mas o discurso de Lula condiz com as ações internas? Se o presidente não nega a crise como fez Bolsonaro, o petista parece estar longe de uma solução para a área que desaponta quem esperava uma política ambiental mais eficaz. Este é o tema da edição número 33 do Linha Política, em conversa nossa com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor, em meio a essas situações todas, aquilo que a gente tem vivido nos últimos meses, né, e, claro, acentuado nas últimas semanas com relação a queimadas por todo o país, as falas de Lula na ONU, a cobrança, né, para as ações dos governos e entidades pelo mundo com relação ao meio ambiente, mas olha só, para a gente pegar algumas análises de ações do próprio Brasil nos últimos anos, antes de liberar recurso nas últimas semanas agora para o combate aos incêndios, o governo federal, professor, ele reduziu nesta área no ano de 2023 a verba para os gastos, né, no combate e também para a dotação inicial do ano de 2024. O jornal Globo, ele realizou um levantamento e apontou que no primeiro ano da gestão Lula, ou seja, exatamente 2023, as verbas destinadas ao combate a queimadas, elas estavam previstas em 262 milhões de reais. Mas com o passar aí dos meses deste primeiro ano de governo, elas caíram para 232 milhões de reais, ou seja, uma queda de 30 milhões de reais nesses valores para o combate às queimadas. Essa redução ela aconteceu, de acordo com o jornal o Globo, principalmente, melhor dizendo, pelo corte nas verbas do programa Guardiões de Biomas, que é coordenado pelo Ministério da Justiça, foi criado no ano de 2021, né, ainda no governo de Jair Bolsonaro, e em 2023 o orçamento para esse projeto ele tinha um orçamento inicial de 68 milhões de reais, e o corte levou esse orçamento para 25 milhões de reais. Professora, em meio a tudo isso, o governo Lula, ele está hoje no papel, e mesmo que nas últimas semanas foi anunciado alguns aportes para esse combate, né? Novos aportes para esse combate, mas o governo Lula neste momento, quando a gente fala em política ambiental mundial, ele está no momento de cobrar ou de responder? Olha, o presidente Lula está numa situação extremamente difícil. Pela sua exposição aí, você veja que os cortes na prevenção dos incêndios foi uma coisa assustadora. O problema que nós estamos vivendo hoje é um problema interno dentro do próprio governo. Não existe um responsável pelo combate. Tem o Ministério do Meio Ambiente, tem a Casa Civil, ou seja, o próprio governo Lula criou agora, está tentando criar, né,
um tipo de um ministério de crise, ou seja, tem o problema do agronegócio, enfim, só tem criação de ministério, de serviço, mas nenhuma ação é feita. Então, o pessoal do exterior, eles são sabidos, eles sabem, eles têm informações. É lógico, se o Brasil não consegue se reorganizar, não consegue organizar, não consegue definir quem é o responsável por isso, né? A questão, por exemplo, da fiscalização, quer dizer, não adianta a gente ter leis de proteção ao meio ambiente se nós não podemos cumpri-la. E o exterior sabe disso. Os países, apesar de não terem culpa no cartório, né? Porque eles, na verdade, acabaram com as suas florestas e agora ficam de olho em cima da gente, também eles sabem que o problema nosso é um problema de falta de definição do governo. Mas, para resumir, é o problema do agro e o problema do meio ambiente. Ou seja, a Marina Silva tem restrições dentro do próprio PT, dentro do próprio governo. Do ponto de vista legislativo, há que se endurecer a pena para aqueles que praticam esse tipo de criminalidade. Do ponto de vista do judiciário, o próprio ministro Barroso disse que, através do CNJ, ele fez uma recomendação para que esses casos sejam priorizados e que as pessoas possam ser investigadas com celeridade e punidas. Tem alas de... Então, o Lula, não sei se ele não está chegando nisso, ou ele está fazendo política do jeito dele. Quer dizer, deixa todo mundo confuso, para depois ele vir aparecer e dar alguma solução. Não sei até que ponto, porque o que tem feito na questão do meio ambiente, praticamente nada, absolutamente nada. As queimadas estão aumentando, quer dizer, há provas já, né, de que há casos de incêndio proposital, né? O próprio PT, durante muitos anos, foi um dos incendiários dos canaviais aqui no estado de São Paulo. Todo mundo sabe disso. Então, eles têm uma dificuldade incrível de criar um organismo, de se entenderem, e o Brasil vai ficando desse jeito. Ninguém vai dar dinheiro para o Brasil diante de uma situação dessa, de uma desorganização dessa. Na verdade, o que precisa é ter uma posição do governo, ter um responsável e tomar as medidas necessárias. No meu ponto de vista, é isso. E não adianta ele ir na ONU falar. Os países da Europa, os Estados Unidos, eles conhecem o Brasil profundamente, conhecem politicamente, conhecem internamente, sabem de tudo que acontece aqui. Então não adianta, a gente precisa ser um pouco mais proativos, criar condições e mostrar que nós estamos preocupados com essa situação. Essa semana eu vi uma entrevista do ex-ministro, o Junga, que ele fala o seguinte: o Brasil não tem um dimensionamento geográfico, ou seja, a escala, as pessoas estudam a questão da disposição geográfica do Brasil é de 1 para 100. A recomendação da ciência é de 1 para 50. O Brasil não tem um mapeamento das suas riquezas naturais. Como que ele vai ter mapeamento de incêndio? Ele não tem. E tem gente extremamente competente, gente que se dedica à causa, mas não tem recursos. O que você quer que faça? Né? Achar que a floresta é grande, não vai acabar um dia, acaba. Né? Você veja o interesse que os povos hoje têm sobre a Amazônia, é sobre o que ela tem embaixo da floresta. Né? Junga mostrou, né, que nós exportamos minério para a China e importamos as placas, né, para solar. Quer dizer, não podíamos fazer essas placas aqui. Então o Brasil não tem orientação. Eles acham, tem essa questão política regional, né, como se isso fosse algo que pudesse projetar o Brasil no mundo e dar confiança aos investidores. Investidor quer saber do quê? De projeto, de plano, de intenção. Senão, não sai o dinheiro. O dinheiro não jorra da árvore, né? Essa é a grande verdade. O senhor citou a ministra Marina Silva, né? E
parece que é uma dessas figuras, e eu digo até uma das, porque tem algumas ali dentro do governo Lula que vem perdendo um respaldo, vem perdendo um apelo político com o passar dos meses, dos anos do atual governo, desse terceiro governo Lula, e ainda sobrevive algumas negociatas com relação a Centrão, com relação ao papel do próprio Ministério. Em meio a tudo isso, ela vai perdendo o peso em discursos, o peso até mesmo na forma como ela questiona ações, inclusive para poder tornar mais rigorosa a fiscalização e a própria lei, para poder se combater a questão das queimadas, né? É muito fogo amigo, é muito política em cima, e é uma política eleitoreira. A gente sabe que a política está em todos os lugares, mas é muito da política eleitoreira que acaba barrando algumas dessas ações. O senhor citou o agro. Como você seguir um discurso de Marina Silva em meio a uma eleição do Congresso que está vindo por aí? A tarefa é muito mais difícil do que ir para o microfone na ONU, não é, professor? Não, exatamente. Enquanto nós tivermos essa política regionalizada, né, esse ministro da Casa Civil, ele tem interesses políticos. Ou seja, cada membro do governo, eles, na verdade, não estão pensando no país. Eles estão pensando nas suas projeções futuras. Uns querem ser governadores, outros querem ser senadores. Ou seja, e o país? E o país? E o Lula, o Lula é o típico desse político que faz essa confusão todinha para depois ele chegar e dar pito nos outros, né? E depois vem com soluções. Mas falta ação. Nós não temos ações que comprovem que nós estamos intencionados, tem um objetivo, né? Não tem. Então, isso, de uma certa forma, causa uma impressão ruim. E aí vai o Lula para a ONU e vai falar o quê? Vai falar um monte de coisa que não tem interesse nenhum para o país. Porque, primeiro, nós não temos representatividade para poder chamar a atenção dos outros países, né? Se meter em guerra, se meter em ser pacificador, quando nós temos problemas básicos, cruciais no Brasil que ele não resolve. Por quê? Porque nós temos essa política, né? Veja, a própria Marina, que tem uma projeção internacional, está apagada, né? Ou seja, seria uma situação favorável que ela falasse também, mas ela não fala, não pode falar, né? Porque ela foi petista, saiu do PT, volta para o PT, tem cisões dentro do próprio PT que não aceita a Marina, tem as questões do meio ambiente que não se dá com a Marina. Então, o problema nosso é interno. O problema nosso é interno. É quase que fazendo uma paródia, né? Botaram fogo no Brasil. Não é só aspecto de floresta. Politicamente, nós estamos em incêndio. E não tem um bombeiro, não tem recursos para apagar esse incêndio. A gente não vê nenhuma solução de melhoria. Então, a gente, não adianta o Lula ir lá para a ONU falar aquelas coisas lá, que tudo isso são palavras ao vento, porque todo mundo sabe que o que ele deveria fazer, ele não está fazendo. E só para a gente ter uma ideia, né, um texto publicado agora, pela jornalista Camila Freitas, do portal UOL, ela aponta, para a gente ter uma ideia, que o governo federal ele liberou 514 milhões de reais em crédito extraordinário para combater as queimadas, né, nos territórios com maior foco na Amazônia Legal. Só que essa foi uma medida provisória, professor, assinada no último dia 18, e os maiores repasses ficaram com o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa recebe, em meio a esses 514 milhões, só para a gente ter uma ideia, o Ministério da Defesa fica com 154 milhões, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, 130 milhões, e o do Meio Ambiente, apenas o terceiro dentro dessa fatia, 114
milhões. E mostra muito isso, que é um direcionamento. É claro que se a gente perguntar, se a gente questionar no âmbito técnico, eles vão apresentar alguns laudos, o que cada ministério pode fazer, mas isso deixa muito claro o âmbito e o direcionamento político com o foco desses ministérios. Quando você tem uma discussão como essa, que é a do combate às queimadas, que vem, na verdade, essa publicação, horas depois de um discurso de Lula, que tem utilizado em Nova York a pontuação de que, olha, são queimadas que não eram esperadas, ações que não eram esperadas. Exatamente por isso, tem um trabalho de prevenção que deve ser coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente é o terceiro nessa linha de prioridade com relação aos repasses, aos valores, né? Isso deixa muito bem estampado aquilo que a gente estava falando de Marina, do seu ministério hoje. E aí, professor, voltando aqui àquilo que o Lula tem respondido, antes mesmo da sua passagem na ONU, da sua chegada a Nova York, ele já tinha um direcionamento, uma orientação de que ele focar que esses incêndios, uma possibilidade aí de ser questionado, não só de falar, mas também de ser questionado, é de que esses incêndios eles estavam fora do controle do governo, que eles seriam algo que não estaria sendo previsto. Mas é exatamente por isso que existe uma política de prevenção, não é, professor? Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro revela que 99% dos incêndios ambientais no Brasil são por ação humana. A única forma de ignição que não seja humana seria a causa natural proveniente de descargas atmosféricas, dos raios, ok? Então, o primeiro passo para nós sabermos que tipo de ignição deu origem àquele evento de incêndio seria excluir as causas naturais. E a partir desse modelo, nós conseguimos identificar quais os incêndios foram originados ou não por esses raios. A conclusão que nós chegamos foi que, desde maio até agora, até setembro, não houve nenhuma detecção de incêndio originado por raio. Olha, a gente sabe que todo mês de agosto, o mês da seca, é o fogo no Pantanal, fogo espontâneo, a gente sabe disso, o Brasil tem essa característica. Então, por aí você veja, a questão política está representada pela dotação de verbas. Ou seja, o Ministério que é do Meio Ambiente, o Ministério que foi destruído no outro governo, né? Porque no outro governo a ideia que se tinha que o meio ambiente era um reduto de comunistas, né? Pois não é isso? Pois é. Aí liberou geral e deu no que deu, né? E agora o custo para restabelecer tudo isso dentro da Amazônia. É isso que nós estamos discutindo aqui. Imagine eu imagino uma sala onde você vai colocar numa sala todas as pessoas ou todos os organismos, entidades que deveriam combater tem que botar num estádio de futebol, porque todo mundo, até a defesa, está no meio do combate ao incêndio. Pois Quer dizer, não tem sentido uma coisa dessa. Falta uma unidade. Quem é o responsável? Mas aí está o negócio. Você põe uma pessoa cria, por exemplo, um gabinete de crise. Não, aí você cria problema com o ministério, cria um problema com o líder político, porque ele está entrando na área do outro. Quer dizer, é uma infantilidade brutal, ou seja, ninguém está pensando no país. Eu fico imaginando certas coisas, né? Não sei, você era muito jovem, mas quando houve a crise energética no Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, porque a crise energética foi ocasionada porque ele, pela divisão de poderes, ele deu o Ministério da Minas e Energia para o PFL, na época, né? O anterior, depois que veio dar o demo, né? Aquele Lobão, a Sarney, quer dizer, o próprio Fernando Henrique Cardoso foi surpreendido pela questão, porque ele achou que eles estavam fazendo alguma coisa. Pelo contrário, não estavam fazendo absolutamente nada. O que ele faz? Ele, como presidente da República, ele vem na televisão, explica o que está acontecendo, explica a gravidade do fato,
assume a responsabilidade, cria um Ministério de Crise que foi feito pelo Pedro Parente, e ele resolveu a questão. Gente, essa questão da Amazônia tem que ter esse aparato, tem que alguém chegar e dizer o seguinte, o Lula vai dizer assim, não, pegou fogo mesmo, nós não sabíamos, foi descontrolado, perdemos o controle 100%. Isso não é justificativa, isso é uma declaração de fracasso, porque nós temos um dado histórico no Brasil, que o mês de agosto, julho e agosto, os meses mais secos, né, são propensos a esse tipo de ocorrência. E o que nós fizemos para combater isso? Nada. Nós estamos discutindo quem é que deve ser, né, o responsável por isso. Agora entra o Ministério da Defesa, eu já vi essa notícia também. Então, tem meio ambiente, tem Exército, tem Ministério da Defesa, enfim, ninguém se entende. E cada um batendo cabeça no outro e o fogo continuando, né? É lamentável que tenha a ocorrência disso, mas isso é tipicamente o retrato político do Brasil atual. Falta líder, falta alguém que assuma a responsabilidade. E não dizer, nós não estávamos preparados. Isso é uma desculpa deslavada. Ele teria que dizer o seguinte, eu sou responsável, eu estou há 2 anos no governo, sei disso, já fui presidente da República, sei que o problema da Amazônia é um problema sério, coisa que ele deveria ter resolvido no primeiro dia de governo, né? Então, fica essa briga entre órgãos, entre ministérios, e entra a questão política, porque um não tolera o outro, e um quer ser mais do que o outro, porque tem interesses políticos regionais. É isso aí. E o fogo comendo solto, como diz o caipira, né? Pois é. E não é momento também, como o senhor citou, se não há uma liderança de planejamento, pelo menos dentro do país, não é o momento do presidente brasileiro tentar se mostrar como liderança mundial e até se colocar em situações que estão bem longe de sua alçada, né, professor? Um momento de uma crise como ele não consegue resolver dentro de casa, né? Eu acho que a atitude dele na ONU, quer dizer, é uma coisa assim que ele... Primeiro, ele diz algumas coisas para o Brasil, né? Eles usam o púlpito da ONU para dar recado aqui no Brasil, né? Mas são discursos, palavras ao vento, que não resolvem a questão do Brasil. Não adianta. Pode ir lá na ONU, nós temos a honra de abrir a sessão. Não adianta. Ele está discutindo IA, inteligência artificial. Meu Deus, um país que tem problemas de educação, um problema que tem falta a reforma da educação está até hoje parada, ninguém sabe como é que vai andar esse projeto. Ele está preocupado com IA, inteligência artificial, as questões de inteligência artificial. Então, sabe, Francisco, eu como brasileiro na minha idade, eu fico, de um certo ponto, desapontado com tudo isso. Que tudo isso, na verdade, não ajuda absolutamente nada. Criticar a questão de Cuba, e ele não fala sobre a Venezuela. Isso que é interessante. Se ele quer falar sobre o mundo, falar sobre Gaza, falar sobre o Líbano, falar sobre Israel, por que ele não fala da Venezuela? A vergonha que é aquilo lá na Venezuela, né? Que se diz democrata, que quer a liberdade da América Latina, que quer... Enfim. E qual é o resultado de tudo isso? Palavras ao vento. Não tem sentido nenhum. Pelo contrário, talvez seja apenas satisfazer o ego de ter aquele púlpito e falar para o mundo. Palavras aos ventos. Então é isso, professor. E a gente vai encerrando aqui na expectativa de que, pelo menos até a próxima semana, a gente já esteja navegando com algumas ações
mais eficazes com relação a essa situação das queimadas, mas a gente sabe que é um problema que está muito longe ainda do fim. Professor, muito obrigado pela participação, viu? Na próxima semana a gente vai voltar com outros assuntos aí da política nacional, não é? Exatamente. Estamos próximo, né, da eleição, né, de São Paulo, do municipal, de uma maneira geral. Temos muito assunto para falar. Tá bom? Um abraço para você, um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 33 do Linha Política. No programa de hoje você conferiu áudios da TV Gazeta e do portal Gov, do Governo Federal. Ficamos por aqui. A apresentação e produção é de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Ezio Henrique.